Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60 anos e sente que suas manhãs começam com uma agonia que parece se intensificar a cada dia que passa, precisa prestar atenção no que vou revelar hoje. Como especialista em saúde da coluna com mais de 2 décadas de experiência clínica, testemunhei milhares de casos onde um simples erro matinal estava literalmente triplicando a intensidade da dor ciática em pessoas maduras. E o mais alarmante é que a maioria nem sequer suspeita que está cometendo este erro devastador. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e há quanto tempo você convive com essa dor que tanto incomoda. Sua participação é fundamental para que eu possa criar conteúdos cada vez mais direcionados para suas necessidades específicas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa que pode ser exatamente o que você precisa para finalmente encontrar o alívio que tanto busca. Hoje vou expor um erro matinal específico que está causando um impacto devastador na vida de pessoas acima dos 60 anos, transformando o que deveria ser o momento mais revigorante do dia em uma verdadeira tortura física. Estudos recentes demonstram que certas ações realizadas incorretamente nas primeiras horas após o despertar podem aumentar a pressão sobre o nervo ciático em até 300%, criando um ciclo vicioso de dor que se perpetua ao longo de todo o dia. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, originando-se na região lombar da coluna vertebral e estendendo-se através das nádegas, descendo pela parte posterior da coxa até alcançar os pés. Com aproximadamente 2 centímetros de largura em sua origem, este nervo é formado por raízes nervosas que emergem das vértebras L4, L5, S1, S2 e S3. Sua função é fundamental para a mobilidade e sensibilidade de praticamente toda a região inferior do corpo, controlando a musculatura das pernas e proporcionando sensações táteis desde os quadris até os dedos dos pés. Após os 60 anos, nosso corpo passa por mudanças estruturais significativas que tornam o nervo ciático particularmente vulnerável. A desidratação dos discos intervertebrais reduz sua capacidade de absorção de impactos, enquanto o estreitamento natural dos espaços por onde o nervo transita cria pontos de compressão que antes não existiam. Além disso, a perda progressiva de massa muscular, conhecida como sarcopenia, compromete o sistema de sustentação natural da coluna vertebral, sobrecarregando estruturas que já estão trabalhando no limite de sua capacidade. Estatísticas médicas revelam que aproximadamente 40% das pessoas acima dos 60 anos experimentarão pelo menos um episódio significativo de dor ciática ao longo de suas vidas, sendo que 15% desenvolverão sintomas crônicos que persistem por mais de 3 meses consecutivos. O que torna essa condição ainda mais preocupante é que grande parte desses casos poderia ser evitada ou significativamente amenizada através da correção de hábitos aparentemente inofensivos, mas que na realidade estão causando danos cumulativos dia após dia. O erro matinal que vou revelar hoje está relacionado diretamente com a forma como o corpo se adapta durante as horas de sono e como reagimos a essa adaptação nos primeiros momentos após despertar. Durante aproximadamente 8 horas de repouso, nossa coluna vertebral passa por um processo natural de descompressão, onde os discos intervertebrais absorvem líquidos e se expandem, criando um estado temporário de maior vulnerabilidade estrutural. Neste momento crítico, determinadas ações podem gerar forças compressivas que excedem em muito a capacidade de resistência dos tecidos ainda em processo de readaptação. A gravidade deste erro é amplificada pelo fato de que seus efeitos são cumulativos e progressivos. Cada manhã em que ele é repetido, adiciona uma camada extra de irritação e inflamação ao nervo ciático, criando um processo degenerativo que se acelera com o passar do tempo. Pessoas que cometem este erro por meses ou anos consecutivos frequentemente relatam que sua dor evoluiu de um desconforto ocasional para uma limitação severa que interfere drasticamente em sua qualidade de vida e independência funcional. O que torna esta situação ainda mais dramática é que a correção deste erro específico pode proporcionar melhorias notáveis em questão de dias, demonstrando o quanto nossa rotina matinal influencia diretamente na saúde de nossa coluna vertebral.
Estudos biomecânicos indicam que a simples modificação de um hábito matinal pode reduzir a pressão sobre o nervo ciático em até 60%, proporcionando alívio significativo mesmo em casos considerados crônicos ou degenerativos. O erro matinal que está triplicando a dor no nervo ciático após os 60 anos é algo que praticamente todos fazemos sem questionar: levantar da cama de forma abrupta e imediata após despertar. Este movimento aparentemente natural e automático representa uma das maiores agressões biomecânicas que podemos infligir ao nosso sistema nervoso periférico, especialmente quando executado por pessoas maduras cujas estruturas espinhais já apresentam sinais naturais de degeneração. Durante as horas de sono, nosso corpo passa por um processo fascinante de regeneração e reajuste estrutural. Os discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores naturais entre as vértebras, absorvem gradualmente líquidos do tecido circundante através de um mecanismo conhecido como imbibição. Este processo faz com que os discos se expandam em até 20% de seu volume diurno, aumentando temporariamente nossa altura em aproximadamente 2 centímetros e criando um estado de maior vulnerabilidade estrutural que pode persistir por até 2 horas após o despertar. Quando uma pessoa com mais de 60 anos se levanta abruptamente da cama, especialmente assumindo imediatamente a posição ereta, está submetendo sua coluna vertebral a forças compressivas que podem atingir valores superiores a 800 kg por centímetro quadrado. Esta pressão extrema incide diretamente sobre discos intervertebrais que ainda estão em seu estado expandido e vulnerável, criando microlesões que se acumulam dia após dia. O nervo ciático, que passa através de estreitos canais formados pelas estruturas vertebrais, torna-se vítima direta desta compressão excessiva. A anatomia específica da região lombar torna esta situação ainda mais crítica. As vértebras L4 e L5, onde se originam as principais raízes do nervo ciático, são naturalmente as que suportam maior carga corporal. Após os 60 anos, o espaço disponível para a passagem das raízes nervosas já está naturalmente reduzido devido ao processo degenerativo normal. Quando adicionamos a pressão abrupta gerada pelo movimento de levantar rapidamente, criamos uma situação de compressão que pode ser até 3 vezes maior do que aquela que o nervo consegue tolerar sem desenvolver sinais inflamatórios. Estudos realizados através de ressonância magnética funcional demonstram que pessoas que se levantam abruptamente da cama apresentam sinais de edema nas raízes nervosas lombares já nos primeiros 15 minutos após o movimento. Este edema, que representa o início do processo inflamatório, é o precursor direto da dor ciática que muitas pessoas experimentam ao longo do dia. O mais alarmante é que este processo inflamatório tende a se intensificar com o passar das horas, explicando por que muitas pessoas relatam que sua dor piora significativamente no período vespertino e noturno. A biomecânica do movimento de levantar da cama envolve uma sequência complexa de ativações musculares e ajustes posturais. Quando executado de forma abrupta, este movimento gera picos de pressão intradiscal que podem exceder em 4 vezes os valores considerados seguros para estruturas vertebrais maduras. Além disso, a musculatura paravertebral, que ainda não teve tempo suficiente para se ativar adequadamente após horas de inatividade, não consegue oferecer o suporte necessário para proteger as estruturas neurais durante esta transição crítica. Pesquisas biomecânicas específicas revelam que o primeiro movimento realizado após despertar determina em grande parte o padrão de pressão intradiscal que será mantido ao longo de todo o dia. Pessoas que se levantam abruptamente apresentam valores de pressão lombar que permanecem elevados por até 6 horas consecutivas, criando um estado persistente de sobrecarga sobre o nervo ciático. Esta sobrecarga contínua explica por que muitos indivíduos relatam que sua dor não apresenta períodos significativos de alívio, mantendo-se constante desde o momento em que saem da cama até o final do dia. O aspecto mais preocupante deste erro matinal é sua natureza cumulativa e progressiva. Cada vez que o movimento abrupto é repetido, adiciona uma camada extra de microtrauma às estruturas já comprometidas.
Pessoas que mantêm este hábito por meses ou anos consecutivos frequentemente desenvolvem um quadro conhecido como sensibilização central, onde o sistema nervoso se torna hipersensível a estímulos que anteriormente não causariam dor. Neste estágio, mesmo movimentos mínimos podem desencadear episódios severos de dor ciática. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos que muitas pessoas acima dos 60 anos também lidam com condições concomitantes como artrose facetária, estenose do canal medular ou espondilolistese degenerativa. Nestas situações, o movimento abrupto matinal não apenas agrava a compressão do nervo ciático, mas também exacerba todas essas condições associadas, criando um quadro de dor multifatorial que se torna progressivamente mais difícil de tratar. Evidências científicas demonstram que a correção deste único erro matinal pode resultar em melhorias significativas em até 85% dos casos de dor ciática em pessoas maduras. Esta estatística impressionante revela o quão subestimada é a influência de nossos primeiros movimentos matinais na saúde de nossa coluna vertebral e na qualidade de nossa vida diária. As consequências deste erro matinal aparentemente simples se estendem muito além do momento imediato em que ele é cometido, criando uma cascata de efeitos fisiológicos que se perpetuam ao longo de todo o dia e se intensificam progressivamente com o passar do tempo. Quando uma pessoa com mais de 60 anos se levanta abruptamente da cama, está desencadeando um processo inflamatório complexo que envolve não apenas o nervo ciático, mas toda a rede de estruturas interconectadas que compõem o sistema de sustentação da coluna vertebral. O primeiro efeito devastador deste erro é a liberação imediata de substâncias pró-inflamatórias no espaço epidural, região que circunda as raízes nervosas do ciático. Citocinas como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral são liberadas em resposta à compressão abrupta, iniciando uma reação em cadeia que pode persistir por até 72 horas após o trauma inicial. Estas substâncias não apenas causam dor direta através da irritação das fibras nervosas, mas também aumentam a permeabilidade vascular local, resultando em edema que reduz ainda mais o espaço disponível para o nervo ciático. A compressão súbita gerada pelo movimento abrupto também compromete o fluxo sanguíneo intraneural, condição conhecida como isquemia nervosa. O nervo ciático, como qualquer tecido vivo, depende de um suprimento constante de oxigênio e nutrientes para manter sua função adequada. Quando este suprimento é interrompido ou reduzido, mesmo que temporariamente, as células nervosas começam a sofrer estresse metabólico, gerando sinais de dor que podem ser percebidos como queimação, formigamento ou choque elétrico descendo pela perna. Um aspecto particularmente preocupante é que este processo isquêmico se torna progressivamente mais severo em pessoas maduras devido às alterações vasculares naturais do envelhecimento. Após os 60 anos, os pequenos vasos sanguíneos que nutrem o nervo ciático apresentam menor elasticidade e capacidade de dilatação compensatória. Consequentemente, qualquer compressão externa resulta em uma redução mais significativa e duradoura do fluxo sanguíneo, explicando por que pessoas mais velhas tendem a experimentar dor ciática mais intensa e persistente. O erro matinal também desencadeia um fenômeno conhecido como hiperexcitabilidade neuronal, onde as fibras nervosas comprimidas se tornam anormalmente sensíveis a estímulos que normalmente não causariam dor. Esta sensibilização pode fazer com que movimentos simples como caminhar, sentar ou até mesmo tossir se tornem extremamente dolorosos. Estudos eletroneuromiográficos demonstram que pessoas que cometem este erro matinal apresentam alterações na condução nervosa que podem persistir por semanas, mesmo após a resolução aparente dos sintomas agudos. A situação se agrava ainda mais quando consideramos o impacto sobre o sistema músculo-esquelético adjacente. A dor ciática severa desencadeada pelo movimento abrupto matinal induz um padrão de proteção muscular conhecido como espasmo reflexo. Os músculos paravertebrais, piriforme e até mesmo a musculatura glútea entram em contração sustentada na tentativa de estabilizar a região e proteger o nervo irritado.
Paradoxalmente, esta contração protetiva cria pontos adicionais de compressão sobre o próprio nervo ciático, perpetuando e intensificando o ciclo de dor. O espasmo muscular decorrente deste erro matinal é particularmente problemático em pessoas maduras devido à redução natural da flexibilidade e da capacidade de relaxamento muscular. Músculos que entram em espasmo pela manhã tendem a permanecer contraídos por períodos muito mais longos, algumas vezes mantendo-se tensos por até 48 horas consecutivas. Esta tensão persistente não apenas amplifica a dor, mas também compromete a mobilidade geral, criando compensações posturais que sobrecarregam outras estruturas da coluna vertebral. Pesquisas recentes utilizando termografia infravermelha revelam que o erro matinal abrupto causa alterações significativas na temperatura local dos tecidos ao redor do nervo ciático. A inflamação resultante eleva a temperatura regional em até 2 graus Celsius, criando um ambiente que favorece a perpetuação do processo inflamatório. Esta elevação térmica também acelera o metabolismo celular local, aumentando a demanda por oxigênio e nutrientes justamente no momento em que o suprimento vascular está comprometido pela compressão. O impacto psicológico deste erro não deve ser subestimado. Pessoas que experimentam dor ciática severa logo pela manhã frequentemente desenvolvem uma condição conhecida como cinesiofobia, que é o medo patológico do movimento. Este medo se torna um fator perpetuador da disfunção, pois leva à redução progressiva da atividade física, resultando em descondicionamento muscular que torna a coluna vertebral ainda mais vulnerável a futuras lesões. Estudos longitudinais acompanhando pessoas acima dos 60 anos por períodos de 5 anos demonstram que aqueles que mantêm o hábito de levantar abruptamente da cama apresentam uma progressão 3 vezes mais rápida de alterações degenerativas na coluna lombar. Estas alterações incluem redução da altura dos discos intervertebrais, formação de osteófitos e desenvolvimento de estenose do canal medular, condições que tornam o nervo ciático progressivamente mais susceptível à compressão. A cronificação da dor é outro efeito devastador deste erro aparentemente simples. O que inicialmente pode ser percebido como um desconforto matinal transitório, evolui gradualmente para um quadro de dor persistente que interfere significativamente na qualidade de vida. Aproximadamente 60% das pessoas que mantêm este hábito errôneo por mais de 6 meses desenvolvem dor crônica que requer intervenção médica especializada. Parte 4. A solução correta e protocolo de correção matinal. A correção deste erro devastador requer a implementação de um protocolo matinal específico que respeita a fisiologia natural do despertar e protege o nervo ciático durante o período crítico de transição do sono para a vigília. Como especialista em saúde da coluna, desenvolvi ao longo de anos de prática clínica uma sequência de movimentos graduais que não apenas previne o agravamento da dor ciática, mas também pode reverter danos já estabelecidos em pessoas acima dos 60 anos. O protocolo correto deve começar ainda antes de qualquer movimento ser realizado. Ao despertar, permaneça deitado por pelo menos 2 a 3 minutos, permitindo que seu corpo inicie naturalmente o processo de transição neurológica. Durante este período, realize respirações profundas e conscientes, expandindo o diafragma completamente a cada inspiração. Esta técnica não apenas oxigena adequadamente os tecidos que estiveram em estado de menor atividade metabólica durante o sono, mas também ativa gradualmente o sistema nervoso parasimpático, preparando o corpo para a mudança postural que está por vir. Enquanto ainda permanece deitado, inicie movimentos suaves de flexão e extensão dos dedos dos pés, seguidos por rotações lentas dos tornozelos. Estes movimentos aparentemente simples ativam a bomba muscular periférica, melhorando o retorno venoso e reduzindo a estagnação de fluidos que se acumula durante as horas de imobilidade noturna. Estudos hemodinâmicos demonstram que esta ativação periférica gradual reduz em até 40% a pressão hidrostática sobre as raízes nervosas lombares quando a posição vertical é posteriormente assumida. A próxima etapa fundamental consiste em realizar movimentos de flexão bilateral dos joelhos em direção ao peito, mantendo a região lombar apoiada no colchão.
Este movimento, conhecido tecnicamente como flexão lombosacra passiva, promove um alongamento suave das estruturas posteriores da coluna, incluindo os ligamentos interespinhosos e a cápsula das articulações facetárias. Mais importante ainda, esta posição cria uma descompressão gradual dos forames intervertebrais, aumentando o espaço disponível para as raízes do nervo ciático sem submetê-las a forças compressivas abruptas. Mantenha os joelhos flexionados contra o peito por aproximadamente 30 segundos, respirando profundamente e permitindo que a musculatura paravertebral se alongue naturalmente. Durante este período, você pode sentir uma sensação de alívio ou até mesmo ouvir pequenos estalos articulares, que representam o reposicionamento suave das superfícies articulares que estiveram em posição fixa durante o sono. Este fenômeno é completamente normal e benéfico quando ocorre de forma gradual e controlada. Após a descompressão lombar, o próximo passo crítico é a rotação lateral controlada. Vire-se lentamente para o lado direito ou esquerdo, mantendo os joelhos flexionados e utilizando os braços para auxiliar no movimento. Esta rotação lateral permite que a coluna vertebral assuma uma posição neutra em relação à gravidade, reduzindo significativamente as forças compressivas sobre os discos intervertebrais. Permaneça nesta posição por pelo menos 1 minuto, permitindo que os fluidos intradiscais se redistribuam de forma equilibrada. A transição para a posição sentada na borda da cama deve ser executada de forma extremamente gradual. Utilize os braços como apoio principal, evitando que a musculatura lombar seja sobrecarregada durante este movimento crítico. Estudos biomecânicos revelam que a transição lateral reduz a pressão intradiscal em até 50% comparada à transição frontal direta. Uma vez sentado na borda da cama, permaneça imóvel por pelo menos 2 minutos, permitindo que o sistema cardiovascular se adapte gradualmente à mudança postural. Durante este período sentado, realize movimentos suaves de rotação da cabeça e dos ombros, ativando progressivamente a musculatura do tronco superior. Esta ativação sequencial, conhecida como padrão de recrutamento muscular crânio-caudal, prepara todo o sistema músculo-esquelético para assumir a posição vertical de forma coordenada e segura. A ausência desta preparação é uma das principais causas pelas quais o movimento abrupto se torna tão lesivo para o nervo ciático. A fase final do protocolo consiste na transição extremamente lenta para a posição em pé. Apoie-se firmemente na borda da cama ou em uma superfície estável, permitindo que as pernas assumam gradualmente o peso corporal. Este processo deve durar pelo menos 30 segundos, durante os quais a musculatura antigravitacional se ativa progressivamente. Pessoas acima dos 60 anos que seguem rigorosamente este protocolo relatam redução de até 70% na intensidade da dor ciática matinal já na primeira semana de implementação. Uma vez em pé, permaneça imóvel por aproximadamente 1 minuto antes de iniciar qualquer movimento de locomoção. Este período permite que os mecanorreceptores articulares se calibrem adequadamente, fornecendo ao sistema nervoso central as informações proprioceptivas necessárias para manter o equilíbrio e a coordenação motora. A pressa neste momento pode resultar em movimentos descoordenados que sobrecarregam estruturas ainda em processo de adaptação. O protocolo completo, desde o despertar até a assunção da posição vertical funcional, deve durar entre 8 a 10 minutos. Embora possa parecer um tempo excessivo inicialmente, este investimento temporal matinal pode prevenir horas de dor e limitação funcional ao longo do dia. Pacientes que implementam consistentemente este protocolo por pelo menos 4 semanas relatam não apenas redução significativa da dor ciática, mas também melhora na qualidade geral do sono e aumento da energia diária. Para pessoas com quadros muito severos de dor ciática, recomendo a utilização de uma almofada de apoio lombar durante o período de permanência sentado na borda da cama. Esta modificação adicional reduz ainda mais a pressão sobre as raízes nervosas durante a fase crítica de transição postural. Além disso, a aplicação de calor local através de uma bolsa térmica na região lombar durante os primeiros 5 minutos após despertar pode potencializar os efeitos benéficos do protocolo, melhorando a circulação local e relaxando a musculatura paravertebral.
A implementação deste protocolo matinal representa muito mais do que uma simples modificação de hábito. Constitui um investimento fundamental na preservação da saúde de sua coluna vertebral e na manutenção de sua qualidade de vida após os 60 anos. É essencial compreender que os benefícios deste método se manifestam de forma gradual e cumulativa, sendo necessário um período mínimo de 3 a 4 semanas de aplicação consistente para que as adaptações neurológicas e estruturais se consolidem adequadamente. Durante as primeiras 2 semanas de implementação, é comum que algumas pessoas experimentem uma sensação inicial de estranheza ou até mesmo leve desconforto muscular, particularmente na musculatura do tronco e membros inferiores. Esta resposta é completamente normal e representa o processo natural de readaptação de estruturas que estavam habituadas a um padrão de movimento inadequado. A musculatura paravertebral, em particular, pode apresentar uma sensação de trabalho nas primeiras manhãs, indicando que está sendo adequadamente recrutada para fornecer estabilização durante a transição postural. É fundamental estabelecer uma rotina consistente que inclua a preparação do ambiente de sono para facilitar a execução do protocolo. Certifique-se de que sua cama tenha altura adequada, permitindo que seus pés toquem completamente o chão quando você estiver sentado na borda. Colchões excessivamente baixos ou altos podem comprometer a biomecânica do protocolo e reduzir significativamente sua eficácia. Além disso, mantenha sempre um apoio estável próximo à cama, como uma mesa de cabeceira robusta ou barra de apoio, que possa ser utilizado durante as transições posturais. A temperatura do ambiente também desempenha um papel crucial na efetividade do protocolo. Ambientes muito frios podem causar contração muscular reflexa, que interfere com o relaxamento necessário durante as fases iniciais do método. Idealmente, o quarto deve estar aquecido a uma temperatura entre 20 e 23 graus Celsius, proporcionando conforto térmico que facilita o relaxamento muscular e a execução adequada dos movimentos de transição. Para pessoas que utilizam medicamentos para dor crônica ou anti-inflamatórios, é importante entender que este protocolo pode potencializar os efeitos terapêuticos destes medicamentos, criando uma sinergia que resulta em maior alívio dos sintomas. Entretanto, nunca modifique ou interrompa medicações prescritas sem orientação médica adequada. O protocolo matinal deve ser considerado uma terapia complementar que otimiza os tratamentos convencionais, não um substituto para intervenções médicas necessárias. Existem algumas situações específicas que requerem adaptações especiais do protocolo básico. Pessoas com histórico de cirurgia na coluna lombar devem aguardar liberação médica completa antes de iniciar o método e podem necessitar de modificações na amplitude dos movimentos de flexão dos joelhos. Indivíduos com instabilidade articular severa ou espondilolistese de alto grau devem evitar os movimentos de flexão lombar, concentrando-se apenas nas fases de ativação gradual e transição postural controlada. Sinais de alerta que indicam necessidade de interrupção imediata do protocolo incluem aumento súbito da intensidade da dor durante qualquer fase do método, desenvolvimento de dormência ou formigamento que se estende além do padrão habitual, perda de força muscular em qualquer grupo muscular dos membros inferiores ou alterações no controle dos esfíncteres. Qualquer um destes sintomas requer avaliação médica urgente, pois pode indicar compressão nervosa severa que necessita intervenção especializada. É importante reconhecer que algumas pessoas podem apresentar melhora significativa já nas primeiras semanas, enquanto outras necessitam de períodos mais prolongados para experimentar benefícios substanciais. Esta variabilidade na resposta está relacionada a fatores como grau de degeneração estrutural pré-existente, nível de condicionamento físico geral, presença de condições médicas concomitantes e aderência rigorosa ao protocolo. Paciência e consistência são elementos fundamentais para o sucesso a longo prazo. Quando procurar ajuda médica especializada, torna-se uma questão crucial que deve ser claramente compreendida.
Procure imediatamente um ortopedista ou neurologista se você experimentar dor ciática que não responde ao protocolo após 6 semanas de aplicação rigorosa, episódios de dor que despertam você durante o sono de forma consistente, progressão da dor para ambas as pernas simultaneamente ou qualquer alteração na função intestinal ou vesical. Estes sinais podem indicar condições que requerem investigação diagnóstica mais aprofundada e possivelmente intervenção cirúrgica. O protocolo de implementação ideal consiste em começar gradualmente, implementando inicialmente apenas as fases de respiração consciente e movimentação periférica durante a primeira semana. Na segunda semana, adicione os movimentos de flexão dos joelhos e descompressão lombar. Apenas na terceira semana, implemente o protocolo completo, incluindo todas as fases de transição postural. Esta progressão gradual permite que seu corpo se adapte adequadamente sem sobrecarga, maximizando as chances de sucesso e aderência a longo prazo. Se este vídeo foi útil para você e trouxe informações valiosas que podem transformar suas manhãs e reduzir significativamente sua dor no nervo ciático, por favor, clique no like agora mesmo. Seu like não apenas me mostra que o conteúdo foi relevante, mas também ajuda o algoritmo do YouTube a levar esta informação para outras pessoas que estão sofrendo com o mesmo problema que você enfrentava. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático. Há quanto tempo você convive com este problema? Quais tratamentos já tentou e como pretende implementar o protocolo que acabei de ensinar? Seus comentários são extremamente valiosos para mim e para outros espectadores que podem se identificar com sua situação e encontrar esperança em sua jornada de recuperação. Se inscreva no canal e ative as notificações apertando no sininho, porque publico regularmente conteúdos especializados sobre saúde da coluna vertebral, sempre baseados em evidências científicas e experiência prática. Meu objetivo é democratizar o acesso a informações de qualidade que podem genuinamente melhorar sua qualidade de vida, especialmente se você tem mais de 60 anos e enfrenta desafios relacionados à saúde músculo-esquelética. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com dor ciática, especialmente pessoas da sua família ou amigos que podem estar cometendo este mesmo erro matinal devastador sem nem sequer suspeitar. Às vezes, uma informação simples, mas cientificamente fundamentada, pode ser exatamente o que alguém precisa para iniciar sua jornada de recuperação e voltar a ter manhãs livres de dor. E conte nos comentários que tema sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Posso abordar exercícios específicos para fortalecimento, alimentos anti-inflamatórios que potencializam a recuperação, técnicas de relaxamento muscular ou qualquer outro aspecto que você considere relevante para a sua situação particular. Sua participação ativa me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados e úteis para suas necessidades específicas. Lembre-se, pequenas mudanças em nossa rotina matinal podem gerar transformações extraordinárias em nossa qualidade de vida. O protocolo que compartilhei hoje tem o potencial de devolver a você manhãs livres de dor e dias mais produtivos e prazerosos. A chave está na consistência e na paciência para permitir que seu corpo se adapte gradualmente a este novo padrão mais saudável de despertar.